Amados, mais uma vez aí ministrando mais uma lição dessa revista CPAD, primeiro trimestre de 2024. Estive ministrando na semana passada a lição de número 9, que nos falou sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. E nessa semana a lição de número 10, que é a Santa Ceia, a segunda ordenança da igreja. Então, essa série aí de 13 lições abençoadíssimas, atendendo aí uma matéria chamada Eclesiologia, porque esse trimestre vem falando muito sobre a igreja, ok? E nessas duas lições aqui, nós atingimos uma boa parte também de uma matéria chamada apologética, que é a defesa da fé. Então fique firme aí, fica até o final aí da lição, porque está uma bênção muito edificante, ok? Não se esqueça, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Sua inscrição aí no canal é muito importante, sua participação, em comentar também, compartilhar, mas principalmente deixar seu like aí e se inscrever no canal. É tão fácil, é só botar o dedinho lá onde está escrito, tá lá, inscrever-se no YouTube, tá lá. Quando você entra no vídeo, né, é só você apertar o dedinho lá, inscrever-se, né, está inscrito, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, indique para outras pessoas, e assim você também estará trabalhando comigo para a edificação do reino de Deus, ok? E também colocando uma pedrinha na sua coroa, né? O seu galardão diante de Deus, juntamente comigo também. Então vamos lá. Lição de número 10, essa pré-aula, ok? Que será ministrada presencialmente nas igrejas no dia 10 de março de 2024. Então vamos lá. A ceia do Senhor, segundo a ordenança da igreja. Texto áureo. 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes e beberdes este pão, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, vamos aí agora à leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 e 34, que é um texto muito divulgado, muito lido, por ocasião da celebração das Santas Ceias, que são celebradas nas igrejas. Então, é um texto muito conhecido, ok? Mas vamos ler aqui, inteiramente aqui, esse texto. Antes de ler o texto, já deixando aqui uma palavra aqui concernente à ordenança. Batismo e Santa Ceia é ordenança e não sacramento. Então nós tivemos estudando sobre isso, vendo na aula passada, né, que o batismo também é uma ordenança e não um sacramento, como algumas religiões aí professam, ok? Então já vimos aí a diferença entre ordenança e sacramento, e agora vamos ler aqui o texto. 1 Coríntios 11, 17 e 34. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo,
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então temos aqui a palavra-chave dessa lição, que é a palavra comunhão. Então, o que é comunhão? Comunhão é a harmonia no modo de pensar, de agir. Também a palavra identificação. Se referindo à igreja, também, tem a palavra uniformidade, união, sintonia, acordo, etc. Então, essa comunhão, ela tem a ver com Deus, em primeiro lugar, o modo de agir, se identificar com Ele, com o Espírito Santo, com Deus, a maneira de pensar, não é? Então, ser um com Deus, assim como Jesus citou em João, na oração de João, capítulo 17, não é? A união, a sintonia, estar sintonizado no acordo, não é? Isso é a comunhão vertical. E a comunhão horizontal, que é a comunhão com os irmãos, como diz o Salmo 133. Ó, compõe com suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa comunhão aqui com os irmãos também é muito importante. E a palavra aqui para a comunhão, ela vem do hebraico, koinós, que daí vem a palavra koinonia, da onde tem a tradução para o nosso idioma português, que é a palavra comunhão. Então, está aí definida a palavra comunhão, que é muito importante aqui nessa lição, ok? Então, vamos lá, prosseguir. Introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Quer dizer, uma das celebrações mais importantes. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 aspectos. Primeiro, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Ok? A palavra vicário é substitutivo, quer dizer, substituto. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Então, daí, esse termo vicário. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Então, atualmente, é a nossa comunhão com Deus, um olhar para a nossa comunhão, como nós estamos agora, como éramos, não é? Como diz as Escrituras, afastados, inimigos de Deus, e hoje somos amigos, filhos de Deus, estando em comunhão com Ele. Então, prosseguindo, terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então, ela aponta também para o futuro, para o arrebatamento, para o encontro da igreja com Cristo Jesus nos ares, como diz a Bíblia, e que está bem próximo segundo os acontecimentos. Então, resumindo, aponta ao passado, que é o sacrifício de Cristo, aponta para o presente, que é a nossa comunhão hoje, a maneira como estamos hoje, libertos, transformados pela palavra, pela graça de Deus, e aponta para o futuro,
aonde há uma expectativa, há uma esperança de salvação quando Jesus vier buscar a sua igreja, ok? Então, para aqueles que já partiram, já podemos dizer nesse sentido que Jesus já voltou, já está definida a sentença de quem já partiu. Quem partiu com Cristo já está com ele, ok? Prosseguindo, tópico de número 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor, isto é, o meu corpo, Lucas 22, e este cálice, meu sangue, Lucas 22, 20, isso palavras de Jesus, ok? Corpo e sangue. Assim, seguindo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente, portanto não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá, na mesa com os discípulos, né? Celebrando a Santa Ceia. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal, e não como metáfora, quer dizer, como figuras, né? Figura de linguagem, cria problema de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. João 10, versículo 9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Jesus não é uma porta literal. É uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica. Tópico de número 2. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem e se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão e no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, como dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então nós vemos aí que mudou pouca coisa do pensamento católico, não é? Dizendo que Jesus estava presente no pão e no vinho. E Lutero simplesmente diz que ele estava presente no pão. Então não mudou quase nada, ficou quase na mesma coisa, não é? Então vamos lá, tópico de número 3, a posição pentecostal. Quer dizer, das igrejas pentecostais. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus 18, 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, a Santa Ceia, ela não vai nos trazer uma comunhão. Nós já precisamos estar em comunhão com Cristo para participar da Santa Ceia do Senhor. Então, daí, essa Santa Ceia do Senhor, ela vai fazer um efeito sobre a minha vida, sobre a nossa vida, porque já estamos em comunhão. Então, é bom a gente saber discernir isso aí. Isso não quer dizer que a pessoa que esteja toda desconcertada de qualquer jeito vai tomar a Santa Ceia e agora vai entrar em comunhão. Não, não é isso. A pessoa já tem que estar em comunhão com Cristo. Coração contrito, arrependido, não é? Confessado diante de Deus, humildemente se chegando para Cristo para participar dessa comunhão. Resumindo, a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. Então, ele está presente em espírito e não de uma forma literal no pão e no vinho, ou seja no pão, ou seja no vinho, não. Ok? O vinho é o suco de uva, ok? Então, deixando também bem claro que não só os pentecostais, existem também igrejas não pentecostais que também têm esse pensamento que nós pentecostais temos, tem essa interpretação que nós pentecostais temos, ok? Então vamos lá, tópico de número 2, o propósito da ceia do Senhor.
Tópico de número 1, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito da celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Não está aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, fala sobre a nossa reconciliação e que nessa reconciliação nós somos feitos justiça de Deus. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Subtópico de número 2. Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, está em 1 Coríntios 11, 26, né? Que ele fala sobre celebrar essa santa ceia até que eu venha, né? Até que ele venha, né? Diz o apóstolo Paulo. Que ele quem? Jesus, a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Logo, há um sentido escatológico, visto que a escatologia nos fala sobre o acontecimento dos últimos dias ou dos últimos tempos. Então, por isso, o termo escatológico. Escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando esta bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Então, fica uma coisa vulgar, normal, como se fosse uma coisa do homem, né? Uma coisa secular. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Cristo na cruz, mas mantém esse olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Quando nós vemos lá na Bíblia, no Apocalipse, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esperando e ansiando por sua vinda, por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Então isso quer dizer, a igreja peregrina aqui na terra quer dizer que ela é passageira. Né? Nós estamos aqui nessa terra de passagem. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos nos preparando para morar no céu, morar na Nova Jerusalém celestial. Subtópico de número 3, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão das divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, ok? Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo o reprova por isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, quando diz, né, nisto eu vos reprovo, não é? Alguma coisa assim nesse sentido. O clima fraterno e de comunhão deixaram de existir. Atos 2,42, 1 João versículo 1 e 7, é epístola de 1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em Atos 2,42, também fala da comunhão. Os irmãos que estavam ali viviam em comunhão. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia junto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Quando há o espírito de divisão, litígios, intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Então, a ceia, como eu já falei anteriormente, ela precisa da comunhão vertical que é com Deus, mas a comunhão também com os irmãos. Se não houver essa coinonia, essa comunhão entre os irmãos, não adianta dizer que tem comunhão com Deus, porque uma coisa está ligada à outra, ok? Resumo aí desse tópico de número 2. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo. Nossa comunhão com Ele é a promessa de sua segunda vinda. Então, expiação se refere ao sacrifício de Cristo também, né? Na cruz do Calvário. Então, daí o termo expiação. Quer dizer, expiação dos
pecados. É Cristo apagando os nossos pecados através do seu sangue, do seu corpo e seu sangue, que foi aspergido na cruz do Calvário. Tópico de número 3. Modo de celebração da ceia do Senhor. Subtópico 1. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia do Senhor indignamente. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anasios. Um advérbio indica a maneira ou modo como você faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou a maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros. De maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros. E de maneira irreverente, quando se embriagavam. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18, 21 e 22. Então, nós vemos aqui que eles não esperavam uns pelos outros e estavam de uma maneira desordenada, né? E também de uma maneira indisciplinada, quando um comia mais do que o outro. Então era uma confusão, aquilo ali estava uma ceia, né? Uma comelança, e uma comelança até desigual. Uns comiam pouco e outros comiam muito. Uns bebiam pouco, outros bebiam muito, bebiam até de forma a embriagar-se. Então, o povo de Corinto estavam sem nenhum entendimento do que era a Santa Ceia do Senhor. Então, daí Deus mandou que Paulo fosse lá organizar, disciplinar, botar ordem, né? Para que fosse feito com ordem, com decência, e todos pudessem comer o mesmo pedaço de pão, o mesmo cálice do suco de uva, o vinho, o suco de uva, né? Propriamente dito, para que Deus se agradasse, né? E não que houvesse lá dissensão, discriminação, né? As pessoas que podiam mais traziam coisas mais sofisticadas, vinhos mais sofisticados, pão mais sofisticado, e os que não podiam trazer coisa mais humilde. Então a coisa estava confusa, complicada, ok? Então vamos lá. Subtópico 2. Uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos. Não participamos porque somos dignos, mas pela graça de Deus, ok? Na verdade, nenhum de nós merecemos a graça de Deus, não merecemos participar do corpo de Cristo, não merecemos entrar no céu, não merecemos salvação, mas tudo é pela graça de Deus. Por mais que a gente se esforce, por mais que façamos, por mais que nos santifiquemos. Então é isso que ele quer dizer aqui. Precisamos confiar, ter fé em Jesus, na sua graça. Mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Então, também não é por isso, porque é pela graça de Deus, que considerando que a gente é falho, né, não somos perfeitos, a gente também vai ficar pecando deliberadamente. Também não é isso, ok? Que Deus está falando. Deus requer santidade, ok? Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então é necessário se arrepender, confessar. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, se não me engano, capítulo 28, versículo 13, né? Que nos diz lá que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas aquele que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então observe que o termo prosperar aí não é ter situação financeira, ser abastado de dinheiro ou de bens. Está falando sobre a harmonia de espírito, não é? Harmonia de espírito, então é necessário, né, para viver, mas principalmente ter harmonia de espírito. Então isso é prosperidade, ok? Uma consciência limpa para com Deus. Subtópico 3, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Isso quer dizer, ele morreu, mas está vivo, com todo o poder nos céus e na terra. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Nosso Redentor vive, e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Glória a Deus! Vai lá, vamos encerrar, ok? Conclusão. Nesta lição sobre diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da Santa Ceia do Senhor. Não é um sacramento, conforme eu falei no início da lição, ok? Que de forma mágica concede graça aos que dela participam. Nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Então, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não te esqueça, se inscreva no canal, ok? Você que não se inscreveu aí, está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, coloque seu dedinho lá na palavra inscrever-se lá, ok? Abençoa aí o canal. E você também será abençoado, ok? Para que outras pessoas também sejam alcançadas por essas maravilhas, por essas pérolas preciosas, que é o ensino da palavra de Deus, que a palavra de Deus são pérolas, são coisas boas, coisas preciosas, boas notícias, ok? Então, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, coopere aí com o canal, sua participação é muito importante e que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. E semana que vem estaremos, se Deus permitir, Jesus não voltar até lá, lição de número 11, o culto da igreja cristã. Amém.